Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos começar a trabalhar com alarmes, né? Dentro de um processo, de um projeto de automação industrial e com IHM, a parte de alarmes ela é extremamente importante, né? Por quê? Porque os alarmes, ele é a representação, né, dos eventos anormais no processo. Então, na tela da IHM, você consegue configurar, por exemplo, né, todos os eventos que sejam algo anormal, e também você consegue programar eventos normais de processo. Então, o alarme em si, ele é um aviso sobre alguma coisa, tá? Sobre o processo da sua máquina, da sua empresa, etc. Tá? No caso aqui da IHM, é um alarme, né, da própria máquina. Então esse evento, gente, ele pode ser algo ruim ou pode ser algo ok na máquina, um simples aviso, um warning, né? Porque nós temos alarmes de falha, que seriam alarmes graves, né? Que alarmes que determinam uma condição de parada de máquina, e nós temos o warning, que seria a parte de avisos, né? Essa parte de avisos seria assim, olha, eu estou te falando que a sua máquina está com tal parâmetro nesse momento, não vai parar o seu processo, mas eu estou te alertando, né? Então, dentro da IHM é possível você criar diversos modelos de alarmes, né? Diversos modelos de eventos. Então ela é bem dinâmica nesse sentido, e você pode personalizar os alarmes da forma como você achar melhor, tá? Gente, alarme dentro de uma IHM, ela está linkado com dois processos, tá? Está linkado com dois objetos, na verdade, né? Um objeto seria a tag, tá? Então você vai ter uma tag dentro do CLP que está associada a uma parte do processo, a um sensor, a um botão, etc, tá? E está linkada a parte de macro, né? Nesse modelo de IHM da VEG, né, que essa PWS 5610T, essa família PWS, todos os alarmes eles são configurados através de macro, não tem como escapar, gente. Eu sei que macro é um pouquinho chatinho porque envolve programação, mas todos os recursos da IHM são controlados através os recursos, né, de alarme são controlados através de macro. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar tags dentro da sua IHM, e essas tags você manipular elas, né, com as macros, né? Então, os textos você pré-define numa janela gráfica, mas os eventos, né, as tomadas de decisões, você precisa programar através de macro, tá? Ponto muito importante, gente, quando a gente fala de alarme, é o seguinte, a IHM ela é 50% do projeto. Então a IHM ela é só um painel que vai mostrar o alarme, tá? Ela só vai acusar o alarme para o operador. Agora, toda a lógica, né, de como esse alarme vai ser ativo, como esse evento vai ser realizado, é uma programação dentro do PLC, tá? Então, vamos supor, você quer informar, por exemplo, na tela da IHM que o usuário pressionou o botão de emergência. Como que você faz isso? Gente, você pode colocar, por exemplo, né, um sinal em paralelo do próprio botão de emergência, né, dependendo às vezes, se o seu botão de emergência estiver interligado no seu ladder, beleza, mas se ele não estiver interligado no seu ladder, você pode puxar, por exemplo, um fio em paralelo daquele botão de emergência, e esse fio em paralelo você joga numa outra entrada do PLC, caso ele não esteja diretamente interligado com uma entrada, né? Porque dependendo da aplicação, o botão de emergência está direto no PLC, mas dependendo da máquina em si, o botão de emergência está fora do PLC. Então, se o botão de emergência da máquina estiver fora do PLC, você puxa um fio em paralelo, tá? Esse fio em paralelo joga numa entrada digital, por exemplo, do PLC, e essa entrada digital você configura numa tag, né? Uma tag do tipo booleano. Então, toda vez que essa entrada do PLC receber bit 1, aquela memória que você configurou lá no PLC, que está relacionada com aquela tag, vai receber bit 1 também. E, obviamente, né,
na parte aqui de manipulação de macro, você vai colocar um código que vai detectar esse bit 1 relacionado àquela tag, relacionado àquela linha do ladder, relacionado ao botão de emergência. Então, quando o usuário pressionar o botão de emergência, vai jogar bit 1 na entrada digital do CLP, a entrada digital do CLP vai mandar bit 1 para uma tag interna, uma memória interna dentro dele, essa memória interna vai ser transferida via rede Modbus para IHM, e na IHM, através de macro, você vai colocar uma estrutura condicional que vai detectar se essa tag receber bit 1, então eu vou mostrar a informação botão de emergência pressionado na tela da IHM, tá? Então isso aí é mais ou menos um exemplo de como vocês podem criar, né, as macros, ok? Bom, gente, como a macro é uma etapa um pouquinho mais complexa, né, ela vai exigir um pouquinho de programação da parte de vocês aí, eu vou dividir, né, a aula em duas etapas, tá? Então essa primeira etapa eu vou passar os conceitos introdutórios para vocês, certo? Na verdade eu estou passando, né, os conceitos introdutórios, vou fazer uma simulação aqui e vou trabalhar com alarme digital, tá? Então a primeira etapa é trabalhar com alarme digital, ok? Aí numa segunda aula, ou seja, uma segunda etapa, né, um próximo capítulo aí da novela, aí eu vou trabalhar com alarme analógico, tá? Que é fazer a manipulação de tags do tipo Word, ok? Por quê, gente? Para não ficar muito complexo em termos de programação, tá? Para não ficar uma carga muito pesada de codificação, eu vou dividir essa aula, né, em duas etapas, ok? Então a primeira seria essa parte introdutória, entender os conceitos da macro e fazer as primeiras manipulações dos alarmes digitais, tá, ok? E uma segunda etapa seria os alarmes analógicos, tá? Bom, eu fiz aqui, gente, um projetinho, tá? Contendo todos os modelos de macro, desde as macros analógicas até as macros digitais, certo? Olha só, um detalhe muito importante, nessa IHM aí da VEG, é possível, né, você trabalhar com diversos modelos de sumários de alarme, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente o que significa esse sumário de alarme, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho dois modelos de alarme. Um modelo de alarme seria sobrecarga no motor, tá? Que eu estou simulando essa sobrecarga no motor através de dois botões aqui, tá? Como eu não estou conectado com o PLC neste momento, eu não estou trocando o dado com o PLC, eu estou simulando, né, os valores da sobrecarga do motor através desses dois botões aqui, tá? É um set e um reset. E tenho aqui, gente, um alarme para nível de tanque. Então eu tenho, por exemplo, tanque vazio, que é neste caso, né? Por exemplo, o nível do tanque vocês estão observando que está zerado, então o tanque está vazio. Eu tenho nível baixo e eu tenho nível alto, tá? Então eu tenho dois modelos de alarme. Eu tenho um alarme analógico e tenho um alarme digital, tá? Essa primeira tela que eu criei aqui, gente, ela é chamada de alarmes ativos. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, ó. Ele aparece aqui, ó, sobrecarga do motor. Olha só que interessante. Aparece a data e a hora, né? E a mensagem pré-configurada, né? Você que configura. Ou seja, na hora que eu joguei bit 1 numa tag que vai representar que o motor está em sobrecarga, ele apareceu a mensagem que eu pré-defini lá na IHM, né? Sobrecarga do motor. Quando eu jogar 0, né? Ou seja, jogar o valor 0 naquela tag, essa mensagem some. Então, esse primeiro sumário de alarmes aqui, gente, é um sumário que vai identificar, né, os alarmes que estão ativos aí no seu processo. Então você tem classes de alarmes. Aqui eu tenho duas classes de alarmes. Então tem um alarme digital, que seria sobrecarga do motor, e tem um alarme nível do tanque, que seria um alarme que vai representar se o tanque está com nível baixo, está vazio ou está com nível alto, né? Pode ser um warning e um alarme mesmo de falha. Então eu tenho duas classes de alarme aqui. E dependendo do valor que eu jogo aqui no nível do tanque, ele vai aparecer aqui para mim. Por exemplo, está aparecendo tanque vazio porque está zerado, né? Se eu jogar, por exemplo, 10%, ele vai mudar a frase aqui para nível baixo, tá vendo? Se eu jogar aqui, vamos lá, 80%, né? Ele vai jogar aqui, sei lá, nível alto, tá vendo? Então é possível você configurar, além do texto, é possível você configurar também o texto,
tá? Então olha só que interessante, a parte de alarmes ativos dentro de uma HM, ela é uma text box, ou seja, ela é uma caixinha de texto que vai informar para você todos os alarmes que estão ativos no momento. Então, por exemplo, acabei de ativar o alarme de sobrecarga do motor. Então, eu tenho 2 alarmes ativos nesse momento. Um alarme é sobrecarga do motor e o outro alarme é um warning, aqui dizendo que o nível do tanque está alto, né? Então, todos os alarmes que estiverem ativos vão aparecer nessa tela aqui, tá? É possível também, gente, eu ter um histórico de alarme, né? O que seria um histórico de alarme? Presta atenção que o histórico de alarme é totalmente diferente dos alarmes ativos, né? Aquela tela anterior é uma tela que vai mostrar somente os alarmes que estão ativos naquele momento. Essa tela de alarmes históricos, ela vai mostrar todos os alarmes ocorridos, né? Ou seja, todos os alarmes que estão gravados na memória da IHM aí. Ou seja, é um banco de dados do alarme, de todos os alarmes, né? Ou seja, ela mostra todos os dados históricos. Então, se você teve um alarme, sei lá, às 8 da manhã, e agora, por exemplo, é 1 da tarde, né? Agora vamos falar, 1 da tarde não, vamos imaginar o tempo atual. Agora é 7 horas da noite, né? Se você quiser enxergar esse alarme, você vai lá na tela de alarmes históricos, né? E você pesquisa, ok? Então aqui ele mostra para você os alarmes do passado, ou seja, não é igual isso daqui. Isso aqui são os alarmes do presente, tá? São os alarmes que estão ocorrendo neste momento. E aqui nos alarmes históricos são todos os alarmes que ocorreram ao longo do tempo, tá? E eu tenho também, gente, a tela de frequência de alarmes. Olha só que interessante. A frequência de alarmes é quantas vezes tal alarme ocorreu na tela. Ou seja, vamos dizer assim, quantas vezes tal alarme ocorreu. Quantas vezes aquele evento, por exemplo, de tanque vazio ocorreu. Quantas vezes, por exemplo, o evento de sobrecarga do motor ocorreu. Vocês lembram que eu ativei 2 vezes a sobrecarga do motor? Olha só, apareceu aqui para mim, ó, 2 vezes a sobrecarga do motor foi ativa, né? Então essa tela de frequência nada mais é do que uma contabilidade, né, de quantas vezes todos os alarmes apareceram aí na tela para o operador, tá? E eu tenho a última tela, que seria o alarme individual, né? Que seria o alarme individual, gente? Seria eu mostrar, né? É a mesma ideia da primeira tela, que é os alarmes ativos, só que ao invés de eu mostrar todos os ativos, eu mostro um único alarme, né? E mostro um efeitinho mais amigável, ele fica percorrendo a tela. Geralmente você pode colocar esse tipo de alarme quando você não quer ocupar espaço na tela, né? Porque aqui os alarmes ativos, você vê que ele ocupa um espaço maior na tela, né? Então aquela última tela de alarme individual seria o alarme ativo, só que mostrando um único alarme somente, tá? Bom, gente, basicamente nós vamos criar um projeto semelhante a esse, tá? Então você tem um sumário de alarmes para os eventos ativos, né? Seriam os alarmes ativos em tempo real. Você tem os alarmes históricos, né? Você vai ter que criar um sumário para os alarmes históricos. Você tem um sumário para a frequência de alarmes, né? A última, que é o alarme individual, é a mesma concepção dos alarmes ativos, tá? Então fica a seu critério criar. Mas são os 3 sumários principais: alarme ativo, alarme histórico e frequência, né? Então são esses 3 sumários que nós vamos trabalhar aí, tá? E, obviamente, nós temos as classes de alarme dentro da IHM, que seriam os alarmes digitais e os alarmes analógicos, né? Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar com alguns modelos de sumário, com os alarmes digitais. Numa outra aula, nós daremos sequência, né, para trabalhar com os alarmes analógicos, né, e os demais sumários aí. Ok, gente? Então, na próxima aula, vamos iniciar a programação dos alarmes digitais. Ok?